E aí? Quer dizer que ficou velho, já era, acabou, morreu e pronto? Ah, será que não tem jeito da gente voltar a se sentir jovem de novo? Eu sou o Marcos Arcanjo e nesse programa eu vou mostrar que tem jeito sim. Você quer saber como? Então fica comigo enquanto eu conto essa história e aproveita para fazer parte da minha seleta comunidade, se inscrevendo no canal e dando o seu like aqui no vídeo. Valeu? Bora se aventurar! Olá, criativos! Vamos continuar agora o nosso papo do vídeo anterior. Eu vou contar para vocês como é que foi meu processo de rejuvenescimento. Mas vamos pegar a história um pouquinho antes, né? Eu comecei a fazer uma mudança grande na minha vida quando eu resolvi mudar do Rio de Janeiro para Brasília, para dar continuidade à minha carreira como professor universitário. E aí se iniciou uma grande aventura, uma nova aventura, que durou quase 5 anos. Então, assim que a gente entrar no Círculo Mágico, eu vou começar a contar para vocês essa aventura e a volta para casa, que foi um momento assim muito marcante, muito importante para mim. Então, bora lá, vamos lançar esse foguete aí para continuar a história. Um beijo do anjo! Estamos de volta! E vamos lá. Essa grande aventura começou, na verdade, em 2015. Foi quando eu fui em Brasília fazer um concurso, aí encontrei um amigo e fui convidado por ele para me tornar professor por lá. A sincronicidade é uma coisa engraçada, né? Bom, como eu tinha feito uma pausa de 1 ano sabático para escrever os livros do Fantapunk, e esse período acabou virando quase 3 anos de pura diversão, eu entendi aquele convite como uma boa oportunidade de retomar a minha carreira, que é parte da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por ser professor, por fazer um monte de traquinagem com os alunos. E aquele convite, que chegou no primeiro dia praticamente que eu posei em Brasília, foi para mim um sinal. E aí, aí que a coisa ficou muito doida. Porque olha, quando eu voltei para casa, para o Rio de Janeiro, eu iniciei um processo de mudar de um estado para o outro, literalmente. E aí eu fui desmontando a minha base e encaixotando tudo, doando um monte de coisa, deixando outras coisas na casa do meu pai. E na época eu usei esse foguete verdinho tão querido aí, que é um xodó da minha infância, como uma metáfora da mudança que eu estava fazendo. Pois é, eu tive que desmontar minha base, fiz essa viagem, mas não fiz sozinho. Eu fui para Brasília trazendo comigo as minhas 2 cachorrinhas. Já estavam até um pouco velhinhas, tadinhas, né? E elas nunca elas nunca imaginaram que iam fazer uma traquinagem daquelas. Eu me lembro, quando eu fui buscar na parte de carga do aeroporto, elas estavam assim, completamente desorientadas. Mas depois deu tudo certo. A minha estada em Brasília não foi assim uma coisa muito fácil, porque eu posso dizer para vocês que eu estranhei de tudo. Desde do clima, né, obviamente, um lugar muito seco. Eu saí de um lugar que dá aí 70%, 100% de umidade para um local que eu peguei 7% de umidade. Vocês já imaginaram vocês conseguirem respirar num lugar que está a 1.000 metros de altura? Ou seja, a atmosfera é mais rarefeita. E com índice de umidade de 7%, pois é, eu quase virei pelo avesso. E também estranhei muito a forma, né, a cultura local, que ela é muito pouco afetiva, completamente oposta ao que eu tenho vivido no Rio de Janeiro a minha vida praticamente toda, né? E um outro fator também que pesou muito foi que o meu alunado, salvo algumas exceções, não era criativo e não queria ser criativo, apesar de estar cursando
né, disciplinas, estou participando de um curso visando ser formado como profissional da economia criativa. Mas vamos lá, vamos nos focar agora no meu retorno a Brasília, de como é que o velho nerd meio doido estava lá, como é que ele ficou e como é que ele foi rejuvenescendo até pouco antes de lançar o seu foguetinho verde de volta para o Rio de Janeiro. Essa é a Marie, uma fofinha que eu conheci em 2015, que depois me adotou e foi junto comigo até eu voltar para o Rio de Janeiro. Chega tá babando. Faz cafuné direito, seu velho gordo. Tá massageando aqui. Bora massajar pra perder logo essa barriga. Marie, toma juízo, meu benzinho. Toma juízo. Filho, toma cerveja. A vida tá difícil. O que eu não faço pra ganhar uma lata de sardinha desse mão de vaca? Enquanto eu começava o processo inverso àquele que eu comecei a fazer em 2015, ou seja, desmontar a nova casa para trazer tudo de volta para o Rio de Janeiro, eu resolvi chutar o balde, voltar a ser aquele cara meio doido criativo. E com isso, vejam só nas fotos, eu fui rejuvenescendo gradativamente. Mas antes eu vou mostrar outras coisas para vocês. Estamos aqui numa prainha do Lago Paranoá. Lugar belíssimo, lindíssimo, cuja frequência lembra muito a Praia de Ramos. Se bobear, daqui a pouco eu vou encontrar o Dicró por aqui. É isso aí. Beijunda! Alô, criativos, tudo bem? Já tem um tempinho que a gente não conversa, né? Pois é. Deixa eu contar uma história pra vocês. Há mais ou menos 7 meses, eu estava aqui em Brasília e fiz uma viagem pro Rio de Janeiro para dar continuidade a alguns projetos da Escola de Aventura. E ia ficar 11 dias lá no Rio de Janeiro com meu pai. E acabei ficando um pouquinho mais de 5 meses por causa dessa maluquice, dessa pandemônia. Fim desse período, eu voltei a Brasília, continuei dando continuidade, ficou legal. Dei continuidade aos projetos da Escola de Aventura por aqui e tô com 3 livros prontos, 4 cursos em desenvolvimento que em breve eu quero compartilhar com vocês. Então, estou gravando esse vídeo só para dar um alô. Eu tive esse tempo todo guardado na minha fortaleza, né? Estudando, me fortalecendo, criando alternativas para essas situações loucas aí que começaram a acontecer e que ainda não acabou, né? Ainda continua um pouco essa loucura. Mas é só para dizer para vocês que a Escola de Aventura está na área, tá? Estamos na área aí, vamos continuar. E não vai ser todo dia não, mas de tempos em tempos eu vou voltar a aparecer por aqui para contar mais alguma coisinha para vocês, tá bom? Um beijo do anjo. Tá sujo aqui. Olá, criativos, tudo bom? Tô aqui curtindo uma sombrinha na árvore, escutando as cigarras, aproveitando que tem muita árvore aqui, tem uma umidadezinha melhor aqui em Brasília. Aí eu tava lembrando uma coisa, né? Cigarro lembra muito a minha infância. Muita coisa lembra a minha infância. Tive uma infância muito rica, muito incrível, né? E aí eu lembrei de umas coisas interessantes, em que quando eu era criança eu queria ser astronauta, né? Era a época da missão Apollo. E claro, eu, como a maior parte das crianças, os meninos, né, da minha época, queríamos ser astronautas, né? Eu até ganhei do meu tio, que é da Marinha, um brinquedo, um Saturno V. Quando ele fez uma viagem à volta ao mundo, ele trouxe para mim de presente, né? E um brinquedo eletrônico naquela época era algo assim, né? Era novidade para todo mundo, né? Então eu já quis ser astronauta quando eu era garoto. Depois fui, né? Pensei em ser piloto de carro de Fórmula 1, não por causa da Fórmula 1 que eu não gosto não, mas porque eu vi o Speed Racer e achava incrível aquele carro dele, a gente chamava de Mach 5 naquela época, né? Mas é Mach 5, que não sei se vocês conhecem, é um carro cheio de truques, tinha um volante com os botões assim, com várias letras, cada letra que ele apertava, o carro saltava, abria a serra na frente, subia a parede, coisa incrível, né? E eu também queria ser cientista, porque um amigo da infância ganhou dos pais um brinquedo chamado Laboratório Químico Juvenil.
Então a gente ficava ali naquela de fazer, né, algumas coisas que o próprio laboratório ensinava a gente a fazer, misturava lá os produtos químicos e tal. Tinha um tal de sangue do diabo, que era um negócio vermelho, que você jogava na roupa das pessoas e manchava tudo de vermelho. A pessoa ficava desesperada, dali a um minuto aquilo evaporava, desaparecia, né? Então motivava também, é claro, né, que eu queria ser super-herói, né? Qual menino normal não quer ser super-herói? Via lá os desenhos da Marvel, via os filmes do Superman, do Homem-Aranha, aí, né, tinha aquela coisa, sonhar de ser alguém diferente, de ser alguém com grande potencial, alguém que a gente mesmo se orgulhasse em ser. Aí a gente vai crescendo, vai chegando na adolescência, vai chegando na vida adulta e a gente percebe que a história muda. As prioridades passam a ser outras e você começa a trabalhar muito em base na realidade e acaba que um belo dia você se olha no espelho, você se vê velho e descobre que você não virou astronauta, não virou piloto no Mach 5, não virou cientista e nem virou super-herói. E aí? Você fica ciente de que o tempo passou, você usou o tempo de alguma forma, né? Talvez tenha usado bem, talvez não tenha. Aí você fica envelhecido, né? Barba branca, né? Para quem tem barba, barrigudo, já sem tanta energia, sem tanta esperança. E aí você descobre que, ao contrário do que parecia, a sua vida não vai durar só mais 15 minutos. Ela pode durar muitos e muitos anos, porque a expectativa de vida está aumentando consideravelmente. E tende a aumentar, né? Acho que a partir de 2028, 2030, alguma coisa desse tipo aí, ela deve aumentar 1 ano por ano. O que significa isso? Bem, eu tenho quase 60 anos. Aumentando a expectativa de vida 1 ano por ano, existe a possibilidade de um cara da minha idade, por exemplo, viver mais 50 anos. Ou seja, ultrapassar os 100 anos com qualidade de vida, né? E aí como é que você faz? Como é que você se vira para se manter durante mais 40, 50, 60 anos? É um grande desafio, né? E é justamente sobre esse desafio que a gente vai começar a falar. Porque até aqui todos nós temos a nossa história. A história que nós construímos, seja por vontade própria, seja porque cedemos a pressões externas, pela vontade de terceiros, enfim, pagar as contas, né? Que é sempre o principal motivo da maior parte das pessoas. Então até aqui nós tivemos uma história. Que tal, a partir de agora, a gente começar a nos prepararmos, enfim, que tal a gente a partir de agora começar a planejar uma nova história? A sua nova história. Porque olha, eu estou gravando esse vídeo agora em novembro de 2020, eu ainda estou aqui em Brasília, e acho que com a maior parte das pessoas do mundo, esse ano todo mundo se lascou. A gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Uma coisa é certa, salvo exceções, a vida da maior parte das pessoas sofreu um abalo, um baque, e não sei se todo mundo vai conseguir se recuperar. Então, a gente fazendo a mesma coisa que fazia até o ano passado, pode ser que a gente não consiga mais se recuperar ao nível que a gente estava antes de estourar essa loucura toda. Então, que tal começar a pensar numa outra forma de ver a vida, numa outra forma de viver a vida, uma forma que interesse a você e não a terceiros. Eu vou passar para vocês algumas ideias que já eram antigas e vou passar para vocês algumas experiências e eu criei para mim uma nova história. E já vou adiantar um spoiler para vocês, em especial vocês que se acham velhos. Olha só, gente, dá para rejuvenescer legal, sem precisar fazer cirurgia plástica, botoxes e durex na cara, essas coisas que o nego faz aí, né? Dá pra gente voltar a se sentir jovem de alguma forma. Existe a primeira infância, existe a segunda infância, existe a segunda adolescência, enfim. Por infância e adolescência eu não estou falando de imaturidade ou irresponsabilidade, mas sim no resgate do poder lúdico que todos nós temos. Mas aí a gente vai precisar saber como se soltar das crenças limitantes, de tudo isso que aprisiona o indivíduo numa vida que ele não está legal para ele, né? Embora possa estar legal para os outros, né? Quanta gente eu conheço que tem uma vida ruim, uma vida de merda, um trabalho de merda, mas mantém isso tudo porque ajuda a atender o interesse de terceiros. Que tal começar a pensar em você mesmo? Já que você dedicou tanto tempo pensando nos outros, que tal reservar esses próximos 40, 50 ou 60 anos para você? Né? Que tal fazer aí, dentro do possível a cada um, uma vida sabática?
Pensa nisso. A gente vai ver meios de você experimentar coisas novas. Em breve a gente volta. Olá, tudo bem, criativos? Eu estava aqui pensando, imagino que vocês, assim como eu, podem não ter lembranças muito boas do tempo da escola. Quer dizer, para falar a verdade, eu tenho. Porque eu tive a sorte de, ao longo da minha vida, ter convivido com verdadeiros mestres, com pessoas incríveis, com pessoas muito criativas que foram meus professores. Mas eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, né? Para uma parte das pessoas, a escola é um lugar chato pra cacete. É um lugar que ninguém tá afim de estar, ninguém tá afim de ficar, de voltar, de participar de nada. Porque o processo de aprendizagem é muito chato. Você vê, por exemplo, as crianças estão confinadas dentro de casa, olhando para a tela de um computador ali durante horas e horas e horas, e o professor dando aquela aula mais ou menos igual que sempre deu. Ou seja, é muito chato. Aí eu pergunto para vocês, e se vocês pudessem aprender de outra maneira? Eu imagino que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já tenham ouvido falar em gamificação, né? Que basicamente é transformar tudo em um grande jogo. Então você tem aplicativos que fazem isso, por exemplo, o Uber faz isso com os seus motoristas, com os seus passageiros, o Airbnb, mesma coisa, e por aí vai. E se a gente pudesse fazer uma gamificação para aprendizagem? Bom, isso não é novidade nenhuma, talvez possa ser para você, mas isso já existe há bastante tempo. Eu, por exemplo, tive a minha primeira experiência de gamificação na educação em 1978, na disciplina de Estudos Sociais, com a minha querida professora Ângela. Ela fazia mensalmente, ou quinzenalmente, eu não tenho muita certeza, não me lembro, tem um tempinho já, né? Ela fazia um torneio entre as equipes, entre os grupos de jogo, né? E eu estava na 8ª série, no último ano do ginásio, que hoje corresponde ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, e eu fazia parte de um grupo chamado Rezos. Éramos 5 pessoas que participavam dessa competição e a turma era tão legal que a gente estava sempre nas cabeças, né? Então, em 78, portanto, há 42 anos, contando da data em que eu estou gravando esse vídeo, 2020, eu tive essa primeira experiência de gamificação. Então eu fiquei pensando aqui, e se eu puder propor para vocês um aprendizado gamificado? Um aprendizado onde você possa aprender coisas novas, possa relembrar de coisas antigas, possa se divertir, ao invés de ficar num tédio. E quem sabe, se divertindo, você possa deixar de ser esse velho, de se sentir tão velho, tão acabado, tão sem propósito, e comece a descobrir que existem outros caminhos, outras possibilidades para você. Gostou da ideia, né? Pensa nisso. Em breve eu volto para te contar mais um pouquinho, tá? E aí, criativos? Bora se aventurar? Um beijo do anjo. E assim as semanas foram se passando, eu fui seguindo meus próprios conselhos, fui largando a cangalha para trás, fui largando tudo que não prestava e fui rejuvenescendo, voltando a ser quase um garotão. Para quem não conhece, isso aqui é um pedaço de uma entrequadra ou de uma quadra comercial de Brasília. Se vocês forem em todas as entrequadras, é mais ou menos a mesma coisa. Uma monotonia de dar nojo. Agora, quando você vê uma coisa diferente, olha só que legal. Isso é um restaurante de comida mexicana. Eu penso que ele é uma peça única aqui em Brasília. Isso aqui é aplicação de criatividade num ambiente extremamente monótono. Não precisa dizer que ele gera um diferencial competitivo incrível, né? E aí, criativos, beleza? Olha só, né, cara? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um projeto, uma disciplina de criatividade que eu ministrava com a galera, que era para fazer programação visual de uma cerveja, né? E para sair do convencional, a gente fazia cerveja de cachorro. Aí nego falava pra cacete que não tinha como, isso é uma bobagem, tolice e tal, né? E aí a gente argumentava que, pô, esse é um mercado, né? E obviamente a molecada não acreditava. Pois é,
Passaram-se alguns anos e olha só o que eu vim ver hoje aqui na cervejaria que eu tô aqui hoje. Dog Beer, cerveja de cachorro, né? Sem álcool, ou seja, você que é o dono do cachorro pode beber também. E se preferir, você pode experimentar essas maravilhas aqui, ó. Essa do vinil é muito boa também. Então, molecada aqui, estou comigo aí, ó. Dog Beer aqui, ó. Vocês ficaram achando que não dava pra fazer nada? Não dá pra fazer isso? Tá aí, ó. Oi! Pois é, então finalmente chegou o momento de eu fazer a minha viagem de volta para casa. E como eu detesto despedidas, vocês podem imaginar como é que foi difícil esse momento. Mas, enfim, vamos lá de volta para a cidade maravilhosa. Mas isso eu vou contar para vocês no outro vídeo. Até a próxima e um beijo no anjo.